como é que funciona, assim, esses níveis do autismo, né? Hoje em dia, então, o autismo ele tá muito mais visto, né? A gente tem a proporção ali do CDC, 1 para cada 36. E por que cresceu tanto, né? É uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Tá, mas como assim? Agora todo mundo é autista, o pessoal fala, né? Mas na verdade é porque a gente teve evolução nos critérios diagnósticos, né? Os médicos estão estudando mais, as terapeutas estão estudando mais para poder fornecer dados que auxiliam o neuropediatra a fechar um diagnóstico. E antes era tudo colocado no balaio do TDAH, de uma psicose, de uma esquizofrenia, ou daquela criança que é estranha, né? Então, antes não se tinha nome para isso. E agora está cada vez mais frequente os diagnósticos, sim, justamente porque a gente está sabendo avaliar melhor. Né? Então, tem um fator hereditário importante, né? E muitas vezes a gente se dá por conta, assim, na avaliação, que você vai perguntando as coisas em relação ao filho, e os pais, mas eu também fazia isso. Mas eu também era assim. Mas eu faço isso até hoje. Eu ando em ponta de pé até hoje. E aí tu fica, pois é. Então tem um fator... Tem um fator hereditário, né? Que às vezes não é manifestado no adulto, nos pais, tu não enxerga, mas vai manifestar na criança. E às vezes tu enxerga nos pais, enfim, mas nunca foi feito diagnóstico, porque naquela época também não se tinha tantas condições, né? Não se sabia, não tinha conhecimento. Então a gente tem sinais desde bebezinhos, por exemplo, assim, aquele sorriso social que o bebê dá, ele não dá um sorriso social, ele não se vira quando tem vozes de familiares, vozes da mãe, ele não busca virando a cabeça. Às vezes é uma criança que vai chorar muito, 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 muito. E aí tu pega no colo, ela quer descer do colo, mas aí desce do colo, ela continua chorando, tu não sabe o que acontece. Desregulação no sono. E aí eles vão... Pouco contato visual, por exemplo, na amamentação. Então eles vão... E aí eles vão crescendo e vão manifestando outras coisas. Questões mais sensoriais, por exemplo. Flapping de mãos quando estão felizes. Não tolerar algumas texturas, então encostar na grama, na areia, se sujar, tem que logo lavar. E aí sim, né, não tem interesse pelo contato visual, não atende quando chamado, tu pensa que a criança não ouve bem, não tem repertório de brinquedos, né? Não se interessa por brincar, ou se pega o brinquedo, não explora. Tem muitos sinais. Sentem W. Então, tem bastante coisinha aí que a gente pode... Isso. Para se fechar o diagnóstico, então, hoje em dia, precisa de uma avaliação multidisciplinar, né? Principalmente em crianças menores. Porque, às vezes, o neuropediatra prefere que a criança passe por uns 3 meses de terapia, mais escolinha, para verificar as respostas. Né? Então, se é uma criança que com 3 meses de terapia, mais escolinha, não respondeu como poderia responder ou como deveria, bom, aí ele começa a pensar em fechar o diagnóstico, principalmente das crianças mais novas, né? E crianças que vêm um pouquinho mais velhas pra gente, bom, aí os sinais já são bem mais visíveis, né? Então, tem alteração na fala ou não fala, e aí que entra a questão dos níveis de suporte. Muito se falava nos graus, né? Grau leve, grau moderado, grau severo, hoje em dia é trocado por níveis. Então, tem nível 1, nível 2, nível 3, e aí a gente... E também tem subtipos, né, do autismo. Então, o nível 1 de suporte vai ser aquela criança que vai conseguir responder bem às terapias, vai conseguir se expressar verbalmente, né, de um modo muito mais tranquilo, assim, vai responder mais rápido às terapias. O nível... Às vezes tu não vai perceber, às vezes, né? Geralmente pessoas que daí não tem tanto contato acabam não percebendo, ou pensando só que é uma criança diferente, mas que não tem um diagnóstico, assim, sabe? Não acaba, embora eu Isso sempre... quando adulto vai ficar perceptível, assim, ou não? Depende. Talvez a criança sempre precise de um estímulo até virar adolescente, até virar adulto, mas às vezes ela pode ganhar alta num período e num outro momento voltar. Por exemplo, assim, dei alta para um paciente que ele tinha 3 aninhos, né? Ok, tava com as habilidades de linguagem nos níveis ok, com a fala ok, tudo certo, né, tudo alinhado. Mas daqui a pouco, lá com 8 anos, ele não vai conseguir negociar um jogo com um colega. Ou ele não vai conseguir conversar com os colegas, acompanhar o mesmo assunto
do interesse dos colegas, ele vai querer falar só do interesse dele. Então, a gente tem... Aí pode voltar para terapia. Então, depende muito do adulto, do contexto que ele vai estar inserido. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu levo para padaria para conseguir treinar a pedir um café de modo adequado. Então, oi, bom dia, eu gostaria de um café, porque senão vai chegar lá e vai dizer, café. Né? Então, a gente faz todo esse treino, né? É pra vida. Por isso que eu gosto de trabalhar habilidades no geral, assim. Então, vai depender de cada momento da pessoa e cada demanda que surgir, né? Daqui a pouco vai estar lá no ambiente de trabalho que tá tudo ok, mas quer ascender de cargo. Bom, aí talvez precise melhorar as habilidades de linguagem. Né? Então, a gente consegue dar o suporte a vida toda, se precisar, né? E aí, dos níveis de suporte, eu sempre falo, né? Na minha opinião, não existe autismo leve. Porque nunca é leve, né? Porque às vezes tá lá o grau, né? Nível 1 de suporte, mas o que a família passa dentro de casa, às vezes não é leve, né? Então, às vezes a criança vai conseguir se expressar, mas numa crise não vai conseguir voltar tão rápido quanto poderia. E aquilo para a família vai se tornar o centro da dificuldade. E aí não vai mais ser leve para a família, né? Então, e aí a gente sempre parte do pressuposto assim, se a criança tem várias habilidades, mas ela não fala, então a gente já não considera leve. Mas quem determina o nível, né, do grau de suporte ali é o neuropediatra. Que quando ele faz o diagnóstico. Claro que ele vai determinar a partir do relato dos terapeutas ou dos pais, né? Se é uma criança que não passou por terapia ainda e ele já vai fechar o diagnóstico, bom, ele vai se basear no relato dos pais, na observação, na avaliação dele naquele momento. Mas quem determina daí o nível é... Até quem determina as terapias, né? Que hoje em dia, né, precisa... vir o pedido do médico. A gente faz as nossas sugestões. Por exemplo, eu sempre coloco no meu parecer o que eu acho importante para aquela criança. E aí eles são super abertos também, né? De trabalhar conjuntamente, indicar o que a gente percebe que precisa ser feito. Então, é todo um trabalho em equipe, assim.